E aí, pessoal? O individualismo do capitalismo aqui do nosso capitalismo, que a gente é muito lambibota, a gente não vê que está sendo explorado, não consegue explorado, não consegue entender a função do Estado nessa coisa toda. Eles conseguem. Os americanos conseguem. Eles lá também, pobre lá, tem muito pobre nos Estados Unidos. Tu não vê porque eles não vão te mostrar, a Globo não vai te mostrar lá, porque ela vai te vender sempre aquilo como um paraíso. Não existe exploração lá do homem pelo homem lá e tal. É tudo é que nem nos filmes, né? Os caras acreditam mesmo que nem nos filmes, cara. Todo mundo tem casa boa, todo mundo pode comprar carro. É isso que eles acreditam. Eles nunca vão te mostrar os caras que moram nas barracas lá, ou moram dentro do carro, ou num trailer. Os caras que estão desdentados lá porque não tem dinheiro para ir no dentista. Isso eles não vão te mostrar. Esse é o lado ruim do capitalismo. Porque o Estado tem que agir nessa hora. Mas aí é outra história. Eu quero falar o seguinte, mas o pior, é isso que eu queria dizer, o pior dessa desinformação, desse individualismo que vai nos destruindo, porque tu acha que tu tem um pouquinho mais, aí tu luta só por ti e não luta pela sociedade, que nem os judeus fazem. Os judeus é praticamente uma maçonaria. Eles lutam por eles, o povo deles, qualquer coisa. O resto que se dane, primeiro eles. É que nem os Estados Unidos. Os grandes Estados Unidos, os grandes exploradores que vêm aqui nos explorar, levar os grandes fundos. Primeiro eles, depois, se der para dar comida para os brasileiros, para os caras ou não matar os caras da faixa de Gaza, aí sim, aí vamos. Mas a mídia transforma isso sempre que eles fazem isso em primeiro lugar, mas é o contrário. Só que tu nunca vai saber, porque tu não estuda, tu não lê, tu assiste a Globo. Quando fala Globo é o pig todo, né? Então essa informação não vai chegar. Porque eu tava vendo, por acidente, eu vi um negócio da Globo fazendo tipo um documentário lá, uma reportagem, não um documentário, sobre os trens de Minas Gerais, a nostalgia que era os trens. Só que ela nunca vai fazer como o Brasil perdeu esse bonde da história. Acabou com os trens em todo o Brasil. Trem de passageiro, trem de... que isso barateia o transporte. Por exemplo, a gente leva nossa soja do Cerrado para o Porto de Santos, é só um exemplo, né? Não sei nem se vai para o Porto de caminhão. O que leva 100 caminhão podia ser levado por um trem, ou talvez mais até, não sei quanto. Entende? O custo, quanto diminui o custo disso? Aí, mas os caras vêm dizer, mas daí não ia ter emprego para os caminhoneiros. Ia ter sim, sempre tem. A economia se ajeita. O problema é que esse custo que tem é para, por exemplo, 100 caminhoneiros, eles vão abastecer. Vai para quem? Vai para os grandes. E cada vez ia mais, porque eles iam doar toda a Petrobras, não sei o quê, e vai para os grandes. Nem isso. E eles entendem isso. Se era só o trem levando esses 100 caminhões, o custo ia baixar, mas ia baixar para nós como a economia, o total da economia. O problema é o que tu vai fazer com esse ganho. O 100 caminhoneiro também não é o problema é o que a gente faz com esse ganho. É um problema na competitividade. Mas se nós conseguir fazer que chegue o dinheiro lá na base e fazer o dinheiro chegar na base é praticamente o Bolsa Família, essas coisas assim. Mas eu nem queria falar de economia, eu queria falar dessa nostalgia mentirosa da Globo. Que eles não te dizem por que foi destruída a nossas ferrovias. Eles fazem uma novelinha com o escravo sendo chicoteado lá, porque nós temos pena da escravidão, mas eles não te contam o que a escravidão ainda existe hoje. Eles não te contam por que eles são contra um governo que cria faculdade, que bota cota, que bota pobre na faculdade. Eles são contra.
Lógico que eles não são contra, assim, oficialmente. Eles mentem, inventam, criam um Moro herói, destruiu a nossa indústria naval, destruiu a nossa engenharia, entregou tudo que foi destruído da Petrobras, que você não tem nem ideia quanto. Os gasodutos, os parques eólicos, parque solar, tudo foi doado. Foi doado para estrangeiros. A doação da CE aqui, que já tinha sido doado no Brito, uma boa parte, mas o resto foi agora com esse politiquinho aí, que é pior que o Brito, mais politiquinho que o Brito. Foi acabar de doar a Corsã, iam fechar o Barro Sul. Eles não vão te contar isso. Aí eles botam lá uma reportagenzinha falando na nostalgia, quando era legal o trem, aí o cara bota Maria Fumaça, e parece que eles estão, mas não estão. Parece que eles estão defendendo aqui, não estão, porque se eles não contar a história verdadeira, como aquilo foi destruído, para que interesses foi destruído, eles não estão te ajudando. É uma not... Mas como que eu vou chegar? Eu não. A esquerda vai chegar a explicar isso? Não vai chegar. Porque eles tentaram, do golpe, tentaram no mensalão, aquela mentirada lá. Se reuniram com o Jefferson. O Jefferson virou herói. Pesquisa quem era o Jefferson, tu vai ver. Não conseguiram, porque era o Lula. Aí conseguiram com a Dilma, porque daí era mais fácil, porque a Dilma era uma pessoa séria, honesta, competente. Ela dava uns tropeços na língua, usavam até isso contra ela. Porque eu não sou um erudito, não sou um cara muito coisa, eu falo umas, eu quero dizer uma coisa e digo outra aqui, faz parte da vida, que nem bateram tanto nela porque dobrar a meta. Só pela lógica, é que nem uma pergunta capciosa isso. A meta era tanto, dobrar para baixo não dá, né? Porque não, a coisa não aí já cai em cima dela. Aquilo do estocar o ar, cara, aquilo é de uma burrice. Quem não entendeu o que ela quis dizer, que chega a me doer. Mas eu escuto isso hoje ainda. Porque ela estava absolutamente certa na fala dela. Como se estoca energia nas hidrelétricas? Estocando água. Como é que se estocaria energia num parque de vento lá, como é que é, não é? É parque eólico? Estocando vento, pela lógica, né? Só que não tem como. Foi exatamente isso que ela disse. Nós ainda não temos como estocar vento. Aí cai ele em cima dela, porque ele sabe que o pessoal não vai entender e não vai querer entender. Porque eles criaram esse ódio contra quem defende os interesses nacional. E pior que esse ódio foi criado pela nossa elite, que não é mais nossa, tipo os Lemon e os Marinho e os outros das coisas. A elite, que é pró-judaica e pró os grandes fundos judeus dos evangélicos, que aí ganham dinheiro que nem água sem pagar imposto. E a elite militar e judiciária, que acho que vão ganhar destruindo o nosso futuro. Só que o nosso futuro é o futuro deles também. Só que como é que a gente vai explicar se os caras são general, são juízes, não conseguem entender isso? Quando eu falo de general e juízes, algumas exceções tem. Mas do MP ali, dos caras que trabalham, eles não conseguem entender o que é o Estado. Para que o Estado deve existir? Por que o Estado não pode pensar que nem um velho da van? O velho da van quer mais é sonegar. O Estado não. O Estado tem que ir para cima dele. Se ele quebrar, azar. Porque o próprio capitalismo que eles defendem, eles não conseguem entender que não existe vácuo. Se o velho da van quebrar hoje, tem 30 para entrar no lugar dele. Ainda mais se for financiado, que nem ele foi pelo Estado, por nós. Só que vai explicar isso para quem acredita na meritocracia para mandar dinheiro para os nossos algozes. É impossível. E aí eles vêm com essas reportagenzinhas nostálgicas dos trem, sem explicar que eles são os culpados. Os principais, pelo menos.
nós não temos mais trem. É triste, né? Bem triste, mas nós não vamos, nós já perdemos eles já estão planejando o próximo golpe aqui, pode apostar. Eu não tenho a menor dúvida, porque milico quer prótese, milico quer whisky importado, quer salmão, quer picanha, quer pensão para as filhas. Só isso que eles querem. Eles não querem uma nação potente, grande, terceira economia no mundo sem fazer esforço. Sem fazer esforço. Se nós fizer esforço, a gente pode até chegar primeiro. Mas tem que ter nacionalismo, tem que ter inteligência. Inteligência. Jornalismo, informação, educação. Senão não chegamos. Senão não vamos chegar. Abraço.